Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje venho falar aqui dos populismos atuais de esquerda. Eu acho que são muito importantes porque, visto que nos meios de comunicação social, nomeadamente em entrevistas que são feitas a André Ventura, são sempre pedidas contas ao líder do Chega, eu não vejo porque é que não andamos a pedir as contas ao líder do Bloco de Esquerda ou ao líder do PCP. Assim sendo, eu hoje trago-vos aqui algumas dessas propostas, três, que eu achei mais engraçadas e que têm sido mais mediáticas, visto que são as mais ridículas, não só pelo conteúdo, como pela forma. Portanto, não só pela proposta em si, como pela forma como se propõem a executar essa proposta. Eu acho que é curiosíssimo e demonstra imenso daquilo que são os meios de comunicação atuais, ver-se que se pedem todas as contas e mais algumas ao Chega, e eu acredito que se a proposta do Chega fosse minimamente falível, que haveria toda uma onda de comunicação social a cair em cima do André Ventura e a explicar aos eleitores porque aquilo é populista e tudo mais. Eu espero que essa mesma onda também apareça quando eu vos mostrar a imbecilidade destas três propostas, e não só de conteúdo, mas de forma, que eu acho que é muito importante vermos. Mas bom, vamos começar aqui então pelas propostas. Se calhar vou começar pelo PCP. O PCP propõe um salário mínimo. Um salário mínimo, como todos os partidos têm proposto, um salário mínimo mais elevado do que o atual. Mas o PCP não propõe um salário de 1000 euros para daqui a 3, 4 anos, não propõe nada disso. O PCP propõe o seguinte, e ouçam muito bem: salário mínimo de 1000 euros em maio, relembro-vos que estamos em fevereiro, e um aumento das pensões em 70 euros. Portanto, o líder comunista diz que a urgência de aumentar o salário mínimo nacional para os 1000 euros coloca-se agora e não em 2028. Eu não sei se Paulo Raimundo, não faço a mínima ideia da formação de Paulo Raimundo, mas o que eu acho importante reter com a questão do salário mínimo é que nós, quando aumentamos o salário mínimo, sem a economia ter a capacidade para suportar esse aumento, nós podemos aumentar o que nós quisermos por decreto. Por isso é que nós aumentamos o mínimo e não conseguimos aumentar o médio. O médio não se aumenta por decreto, e eu não sou especializado em economia, mas ler um bocadinho sobre o assunto traz-vos logo esta ideia à cabeça. O salário médio não se aumenta por decreto. Sendo que estamos a propor aumentar o mínimo, e temos que nos lembrar, obviamente, que o salário mínimo, quando aumentado, vai subir o preço das coisas. Isto é uma ligação que nunca se pode esquecer, porque se os empregadores têm de pagar mais ao salário mínimo, obviamente que vão tentar ir buscar essa diferença àquilo que vendem, sejam serviços, sejam produtos. E obviamente que as pessoas que vendem, vamos partir do pressuposto que vocês têm um supermercado. Se vocês comprarem mercadoria ao vosso fornecedor, o fornecedor vai subir os preços, e o supermercado, que são vocês, também vai subir os preços porque tiveram que pagar mais caro pelos mesmos produtos para pagar o aumento das pessoas que trabalham tanto para o fornecedor como para vocês. Assim sendo, eu não consigo perceber como é que Paulo Raimundo, ou através de quê, é que se consegue, ele justifica isto porque se assinalam os 50 anos de Abril. Portanto, esta é a justificação de Paulo Raimundo, diz que temos que subir o salário mínimo para 1000 euros em maio. E as pensões em 70 euros. Portanto, todas as pensões e os salários mínimos vão todos subir. Eu gostava que a matemática fosse pedida ao secretário-geral do PCP e que fizesse questão de representar as contas e demonstrar como é que ele faria isso sem aumentar os preços. Porque eu vou-vos ser muito sincero, isto é economia pura. Eu, pessoalmente, preferia receber menos salário e ter mais poder de compra do que me aumentarem o salário mínimo para 1000 euros e aumentar tudo como consequência desse aumento. Eu estou-me a borrifar para o dinheiro em si, o que interessa é o poder de compra. Se eu com 1 euro me conseguir, obviamente que isto é um exagero, mas se eu com 1 euro conseguir pagar todas as minhas contas, eu não preciso de 1000 euros de salário. Eu preciso é de poder de compra. E o poder de compra não se aumenta por decreto ou porque fazemos 50 anos do 25 de Abril. Enfim, vamos então agora às propostas do Bloco de Esquerda, que também são muito giras. Querem saber uma da habitação? E depois vamos falar de populismo, que também é uma coisa boa. Mas o Bloco de Esquerda propõe que se usem 1200 milhões de euros para casas. Pronto, 1200 milhões de euros para casas. Isso pode não parecer nada de mal, até que eu vos digo o número das casas. E aí é que a proposta começa a cair por terra. O Bloco de Esquerda quer usar 1200 milhões de euros para reabilitar e construir 80 mil casas. Eu acho sinceramente que estes partidos de esquerda vivem numa realidade alternativa. 1200 milhões de euros para 80 mil casas. Meus senhores, vamos fazer as contas, porque isto eu acho que é mais justo mostrar-vos a matemática do que andarmos aqui com estas conversas. Ora, 1200 a dividir por
80, temos 15 mil euros por casa. Seja ela reabilitada ou construída, vocês talvez até possam reabilitar uma casa com 15 mil euros, talvez fazendo apenas os ajustes, pagando as mãos de obra e os materiais, talvez até consigam. Agora, construir casas com 15 mil euros? 80 mil? Isto não é populismo? E mais, adivinhem vocês, que obviamente que não é de estranhar, mas adivinhem vocês onde é que a Mariana, porque ela ao menos diz, e por isso é que eu a considero um bocadinho superior ao resto da esquerda, mas aonde é que a Mariana Mortágua vai buscar os recursos para arranjar esses 1.200 milhões de euros? A Mariana Mortágua vai taxar as grandes fortunas, para variar. Fortunas essas que pela proposta eram acima de 1 milhão de euros. Sabem qual é a entidade que detém um património acima de 1 milhão de euros? E que espero que dê o exemplo nesta proposta? O Bloco de Esquerda. Que tem um património que, pelo que sei, ronda 1 milhão e 400 mil euros. A Mariana Mortágua vai retirar dinheiro do seu próprio partido para satisfazer esta proposta? Ou só somos comunistas com os outros e somos capitalistas connosco mesmos? Que eu acho que é muito interessante. A Mariana Mortágua adora mercados livres, desde que seja para trabalhar em exclusividade na Assembleia da República e ter 3 salários, desde que seja para proteger figuras como é o Ricardo Robles. Não sei, eu não sei o que é que estas pessoas pretendem. Mas claro, isto não fica por aqui. Mariana Mortágua quer também 300 milhões para professores, que isto é recuperar o tempo do serviço congelado dos professores, e quer 578 milhões para pensões. Quer também 256 milhões para reduzir o IRS, 780 milhões para a energia, 585 milhões para a CTT e para a REN. Portanto, a minha pergunta é, aonde é que a Mariana Mortágua vai desencantar dinheiro para isto tudo? Eu não consigo perceber. Estas pessoas que gostam imenso de falar do Chega, mais uma vez digo, isto mencionam sempre o populismo, porque o Chega é um partido muito populista, porque quer equiparar as pensões, todas as pensões nacionais, ao salário mínimo. Já disse que se quer fazer isso faseadamente e que vai ter um custo de 7%. Isso vai ser feito, economistas já vieram demonstrar que isso é possível. Eu não sei com que economistas é que a Mariana Mortágua trabalha, não ouvi nenhum economista a dizer que estas propostas eram execuíveis. Porque, aliás, eu não ouvi ninguém a perguntar à Mariana Mortágua como é que isto se ia fazer. Porque esta senhora quer taxar as fortunas, independentemente de elas serem adquiridas de forma lícita ou não, porque esta gente acredita que os ricos são maus e os pobres são bons. Deixem-me explicar uma coisa à Mariana Mortágua. Ser pobre não é bom, de maneira nenhuma. A pobreza deve sim tentar ser erradicada, e o que se tem demonstrado no mundo todo é que, do ponto de vista global, com o avançar dos anos, a pobreza tem diminuído. E isso deve-se aos mercados livres, isso deve-se ao capitalismo. A Mariana Mortágua pode dar as voltas que ela quiser. No entanto, as pessoas que ela pensa taxar são as pessoas que, através do crescimento das suas empresas e da expansão das suas empresas, criam postos de trabalho. Postos de trabalho esses que pagam salários que permitem as pessoas terem comida na mesa e financiarem, muitas vezes, corrupção no governo. Portanto, a Mariana Mortágua tem também que rever esta forma de estar. Essa de taxar fortunas e de taxar heranças é das coisas mais ridículas que estes partidos de esquerda defendem. E depois, claro, além de fazerem essas propostas ridículas, não vejo a Mariana Mortágua minimamente preocupada com a corrupção, sendo que foi o tema que fez cair o governo esse que caiu e que nos trouxe a circunstância atual, circunstância essa em que estamos em eleições. Portanto, se a Mariana Mortágua quer mesmo corrigir, porque ela fala sempre de justiça económica, bom, a justiça económica, primeiro a Mariana Mortágua teria de começar no partido enquanto entidade, porque segundo se sabe, Mariana Mortágua é líder de um partido que tem um património de 1 milhão e 400 mil euros. Mas é como eu vos digo, comunismo para os outros, capitalismo para mim. Mariana Mortágua é a mesma senhora que, ao estar em exclusividade, recebia 3 salários. E depois estamos a falar também de um partido que sugere taxar as fortunas, porque diz que os mercados livres favorecem os privilegiados, mas quando taxam as fortunas estão a tornar privilegiadas as pessoas que lideram o governo. Pessoas essas que se têm demonstrado, exemplo após exemplo, que não são capazes de gerir poder centralizado. Aliás, poder centralizado não tem futuro concreto nenhum. Nota-se que a liberdade, de um modo geral, seja ela económica, seja ela de expressão, tende a favorecer as nações que a defendem. Assim sendo, tem aqui, meus caros, o populismo de esquerda. Por acaso de algumas pessoas continuarem a dizer e tal, mas as propostas do Chega são populistas, é só para terem votos. Bom, efetivamente todos os partidos andam atrás de votos, cada um no seu eleitorado, mas pelo menos um dos 3 partidos mencionados, eu hoje mencionei o PCP, o Bloco de Esquerda e o Chega, pelo menos um destes 3 partidos
partidos, tem a forma ou a fórmula como vai fazer as suas propostas. Está a combater problemas graves em Portugal, está a tentar combater, por exemplo, a corrupção, que nos custa imenso dinheiro. Eu não sei qual de vocês é que estaria satisfeito em contribuir para um Estado que gasta o dinheiro que gasta em corrupção. E o que eu gostava também de relembrar é, estas pessoas precisam de ser chamadas à responsabilidade pelos meios de comunicação social. Não é andarmos a perguntar ao Chega como é que se fazem as propostas, apertar com o André Ventura a toda a hora, e ninguém é capaz de fazer esta pergunta à Mariana Mortágua ou ao Paulo Raimundo. A Mariana Mortágua até é formada em economia, pelo que eu sei. Façam questão de que a própria responda sobre as propostas que faz. Não é andarmos a chamar populistas aos outros e depois não somos capazes de questionar quem deve ser questionado. Isto era o vídeo que eu tinha para partilhar. Tenho imensa pena que a comunicação social seja tão tendenciosa, porque efetivamente se há papel que a comunicação social tem em democracia, é vigiar o poder instituído. Portanto, espero que comecem a fazer o vosso trabalho, que eu acho que é isso que é importante. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Terão as minhas redes sociais todas na descrição e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.